Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais uma live de quarta-feira. Hoje aqui com um convidado super especial. Convidamos o tabelião do cartório do Campeche para estar aqui falando conosco sobre o CIB, sobre escritura pública, sobre regularização de imóveis. Então vamos aguardar. Em seguidinho ele está entrando aqui para trazer mais informações para vocês. Mais uma vez, queria agradecer vocês por estarem aqui conosco todas as quartas-feiras. Vou chamar aqui que ele já entrou. Aqui, vou aceitar. Então, o Felipe entrar, já aceitei ele aqui. Me apresentando para vocês novamente, quem está assistindo a live pela primeira vez, eu me chamo Franciele Pereira, sou arquiteta e urbanista, sócia da Telos Urbanismo, junto com a Carolina, que também é arquiteta e urbanista. Eu sou especialista em cidades e em regularizações e a Carolina em construções sustentáveis e regularizações. Boa tarde, Felipe, bem-vindo à nossa live. Boa tarde, Fran, tudo bem? Como Tudo estamos bem? certo. Tudo certo, queria começar te agradecendo por ter topado esse convite e queria te pedir para se apresentar aqui para os clientes da Telos e também para quem está nos assistindo. Primeiro, eu agradeço o convite também, né? Uma honra aí poder participar de um tema e falar sobre um tema tão novo, tão incerto ainda, né? As pessoas têm muitas dúvidas ali. Bem, meu nome é Felipe, eu sou tabelião de notas e registrador civil titular aqui do cartório do Campeche. Fui aprovado no concurso público e acabei assumindo o cartório aqui no ano passado. E o cartório hoje é situado no Oca, no Shopping Oca, e estamos desenvolvendo um trabalho aí para a comunidade, né, para ajudar a comunidade e servir, né, que é a nossa função maior aí. Certo. Felipe, para a gente começar aqui a nossa conversa, surge muito aqui no escritório sempre uma confusão por parte de alguns moradores, alguns clientes que a gente tem, sobre a escritura pública que é tão falada em Florianópolis, né, e também em outras cidades, em outros estados do Brasil. Normalmente, os clientes confundem a matrícula do registro de imóveis com a escritura pública de compra e venda. Então, acho que a gente podia iniciar essa nossa conversa falando sobre isso, sobre esse documento que é tão importante, né, e que vocês aí no cartório estão super acostumados. Sim, Fran. Então, essa é uma dúvida bem recorrente nas pessoas, entre as pessoas, até muitas vezes profissionais mesmo do direito, né, acabam tendo essa confusão ali. A matrícula, vou resumir assim, né, basicamente, a matrícula é um repositório de todas as informações do imóvel dentro do sistema de registros públicos brasileiro. Então, todos os atos que digam respeito a determinado imóvel, eles vão ter que ser obrigatoriamente registrados na matrícula, que é o chamado fólio real. Então, por exemplo, vai ter esse documento, ele é depositado no registro de imóveis de cada circunscrição. Hoje, em Florianópolis, temos 5 ofícios, né, recém-criados, ali agora mais 2, desmembrados a partir do segundo ofício. Então, lá vão estar depositados as matrículas referentes a cada imóvel, das suas respectivas circunscrições. Então, por exemplo, você vai ter a descrição do imóvel em cima, é uma folha que pode ser formada por várias, né, mas é um documento. Então, vai ter descrição e aí o nome do proprietário. Então, exemplificando, se eventualmente esse proprietário vier a vender o imóvel, é registrada essa compra e venda nesse próprio documento. Aí esse segundo proprietário que recém adquiriu foi lá e vendeu novamente, é registrado uma segunda compra e venda no mesmo documento. Aí depois essa pessoa casou, esse adquirente, é feita essa informação ali na matrícula. Já a escritura pública nada mais é do que um contrato. Ela é um contrato feito por um tabelião de notas, que é um profissional do direito, né? Eu sou formado em direito, por exemplo, porque, como eu falei, fui aprovado num concurso público de concorrência com outras pessoas que são dessa área também.
Então, e a gente recebe uma delegação do Estado para justamente estar formalizando esses contratos, né, colocando a vontade das partes em um documento público, com fé pública, que nada mais é do que um contrato. Então, vamos supor aquela compra e venda que foi registrada na matrícula que eu comentei, né, aqueles negócios jurídicos que foram realizados. Eles, no Brasil, vigem um sistema de título e modo. O título é justamente a escritura pública feita pelo tabelião, onde se formaliza, né, quem mencionado, quem é o vendedor, quem é o comprador, qual foi o preço, descreve o objeto dessa compra e venda. Então ela é um contrato e pode ter inúmeros tipos de escrituras públicas, assim como existem inúmeros tipos de contratos. Então, uma escritura pública pode ser uma escritura pública de compra e venda, uma escritura pública de doação, um inventário, um divórcio, um pacto antinupcial, que é um documento que serve para reger as relações matrimoniais. Então, uma centena de atos que são formalizados por escritura pública. E eu comentei que no Brasil vige o sistema de título e modo, né? O título seria a própria escritura pública e o modo de aquisição da propriedade é pelo registro. Então, você tem a escritura pública, que é a minha atribuição, né? Eu como tabelião de notas, e essa escritura pública deve posteriormente ser levada ao registro imobiliário, né? Que é um registrador, é um outro profissional que vai registrar a escritura na matrícula do imóvel. Então, em caso, assim, vamos supor que eu tenho um imóvel e ele está regularizado, eu tenho a minha matrícula. E eu vou vender esse imóvel para Carolina. Então, a gente Sim. faz um contrato aqui entre nós, acertando como isso vai ser pago, e na sequência a gente tem que ir até o cartório de notas para elaborar uma escritura pública. Exatamente. E aí, somente na sequência que é registrado lá no registro de imóveis, na matrícula do imóvel. Exato. E, Felipe, tu sabe que aqui na Telos a gente trabalha muito com imóveis irregulares e também com edificações irregulares, né? Que não possuem o habite aprovado e que não estão averbadas na matrícula. E faz algum tempo já que nós temos pesquisado muito sobre o CIB, né? Que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. É um assunto novo, né? Nós começamos a pesquisar, acho que faz uns 2 meses sobre isso e trazer aqui para as nossas redes. Nós trouxemos aqui já o seu Sérgio Cidade, que é um contador da Tecplan Contabilidade, para falar sobre a parte tributária, porque o CIB veio com a reforma tributária. E ao que a gente tem pesquisado, é tudo muito novo, tudo muito incerto. Mas eu queria saber de ti, assim, qual é a tua opinião, o que tu já pesquisou sobre o CIB, como que tu vê que isso vai melhorar ou não vai melhorar a questão dos imóveis no Brasil? Sim. Exato, isso é um tema muito novo, né? Só me engano, foi publicada a Instrução Normativa da Receita Federal agora em agosto desse ano. A própria reforma tributária, ela é muito recente também. Eu não vou precisar agora o mês, mas foi desse ano também, né? Então, é um tema muito, muito recente e que um pouco se fala, principalmente relacionado à minha área de cartório, né? Eu desconheço alguém que tenha escrito alguma questão, algum artigo, né, ou ministrado alguma palestra, alguma questão a respeito disso, porque justamente é uma coisa que é um tema que faz meses, né, que surgiu. Então, como tudo que é novo, acaba que as pessoas ficam muito receosas em relação a qualquer novidade, né? Mas é uma questão que já era prevista, né? Faz bastante tempo. Existem já algumas questões relacionadas a imóveis rurais que já vinham sendo georreferenciados e inseridos numa base de dados que o governo já tinha acesso. Mas o que o CIB hoje pretende fazer, né, o CIB que integra o SINTER, que é um sistema de gestão de território, ele
Ele visa unificar informações para que a Receita Federal cruze informações das diferentes esferas do governo, tanto municipal, estadual e federal. Um primeiro momento assim é uma função arrecadatória, né? Não vai aumentar imposto, isso não vai ocorrer, né? Não vai ter aumento de base de cálculo. Isso aí a gente pode ir até né, esmiuçando depois ali, mas não há um aumento de base de cálculo dos impostos. Não vai ter um aumento direto das alíquotas, né? Não da base de cálculo. Não vai ter um aumento direto do imposto em si. O que vai ocorrer é que a Receita Federal, cruzando informações tanto do município quanto do Estado e da própria esfera da União, ela vai conseguir chegar no denominado valor de referência, que para refletir um valor de mercado e muitas vezes o fisco, né, municipal principalmente, em relação ao IPTU e ITBI, ele acaba sendo subavaliado, tendo uma subavaliação desses imóveis e então isso teria essa importância em relação à municipalidade. Então, tu E acha que a questão da avaliação dos imóveis por parte do município vai ficar mais exata, porque hoje Bom, ela é bem. Normalmente os imóveis são avaliados bem abaixo do preço de mercado, né? Então, tu sim. acha que tem chance disso se equiparar, ser melhor avaliado? Eu acredito que esse seja né, uma das prerrogativas aí do cadastro. Né, é complicado cravar que certamente ocorrerá, é muito forte falar, mas eu posso dizer que com uma um certo nível aí A de probabilidade é exatidão grande, né? ali, de probabilidade é grande, né, que haja essa majoração das avaliações dos imóveis e não das alíquotas propriamente ditas, né? Fazem acho que umas 3 semanas, 2 ou 3 semanas que foi publicada uma nova normativa para os memoriais de lotes, né, a fins de registro lá no registro de imóveis. Porque já faz um tempo que se é solicitado georreferenciamento nos levantamentos topográficos, né, e Sim. também nos memoriais. Mas, por exemplo, os memoriais de regularização fundiária ou de novos loteamentos, quando nós fazíamos dos lotes, o perímetro em si ele era georreferenciado, mas os lotes individuais eles não tinham georreferenciamento. Então fazem umas 2 ou 3 semanas que os cartórios começaram a cobrar aqui dos nossos encaminhamentos que todos os lotes tivessem georreferenciamento, tivessem uma série de informações que antes não era necessário a gente encaminhar. Então, nós aqui já estamos sentindo, assim, no dia a dia de trabalho, algumas mudanças necessárias. Franz, desculpa interromper, pode falar. Pode falar. Salvo engano, esse foi um provimento que já não é muito atinente à né, eu como tabelião já não passa por mim essa questão aí, né, de forma prática, a gente acaba tendo que estar por dentro dos assuntos, né, isso faz parte, mas salvo engano é o provimento 195 do CNJ, que é recente e que tem exigido justamente em casos de parcelamento de solo, vou exemplificar, né, parcelamento de solo, retificação imobiliária, que já seja feito o georreferenciamento. Então, a previsão de georreferenciamento ela já era expressa há mais tempo para imóveis rurais. Só que hoje a gente já tem uma grande quantidade de imóveis urbanos que também estão no sistema de georreferenciamento. Eu conversando com um amigo que trabalha na prefeitura, que trabalha relacionado a esse setor da prefeitura de Florianópolis, ele comentou que de forma, né, informalmente, assim, sem me apresentar documento, por exemplo, mas que 70% dos imóveis hoje de Florianópolis já se encontram georreferenciados, por exemplo. Então, isso aí, obviamente, ele abrange. Florianópolis é uma cidade urbana, né? Então tem poucas áreas rurais ainda, mas, então, obviamente, isso significa que temos hoje uma quantidade significativa, praticamente 100%, né, 70% já, de imóveis urbanos já referenciados. E tu vê que essas mudanças que estão acontecendo vão, por exemplo, refletir na questão das escrituras públicas,
Tu acha que vai ser necessário mais informações do que hoje o cartório de notas trabalha para a emissão de uma escritura pública? Ou hoje essas informações já são necessárias de Sim. qualquer forma? Então, para a gente consta as informações conforme elas estão em documentos. A gente trabalha com documentos, basicamente, né? Então, a gente, quando vai fazer a descrição do imóvel, por exemplo, né, a gente utiliza a descrição do que consta na matrícula, né, aos requisitos do Código de Normas aqui de Santa Catarina, formando a localidade, né? É possível se somar com documentos oficiais também para fazer essa descrição imobiliária na escritura pública. Vamos, vamos ter que constar o número do CID, muito provavelmente. Assim, ó, não tem nada, a regulamentação está muito ainda. A gente está no aguardo, né? O prazo ali para a implementação em relação a nós ainda não é certo também. Tem um cronograma lá que foi disposto na instrução normativa da Receita Federal, só que ele é um pouco genérico, assim, não tem uma data expressa assim, para começar a implementar, né, esses cadastros, a gente poder abastecer ou utilizar desse sistema. Mas eu conversando com o pessoal que faz todos os cartórios, eles trabalham com software de informática, óbvio, né? Mas eu conversei com eles para ver se eles estavam já cientes, né? Já sabem. Então, eu acredito que a partir desse mês já, no final do mês, começa a correr o prazo para as adequações ali de sistema, que daí seriam de 12 meses. E aproveitando que a gente está falando desse cronograma que existe, assim, e dessas informações que ainda são muito rasas e normativas que ainda não foram lançadas, nós aqui ficamos nos perguntando, né, com o exemplo da cidade aqui que a gente reside, que é Florianópolis, Florianópolis tem muitos lotes irregulares, né? Tanto que em 2023 foi lançado o programa Floripa Regular, buscando sanar essa questão das irregularidades dos lotes que são vendidos e comprados somente com contrato de compra e venda. A partir do momento só que a prefeitura tem inscrição imobiliária de muitos desses lotes irregulares para fins de cobrança de IPTU. Então, a partir do momento que a gente tem ali uma informação que a prefeitura vai disponibilizar, né, para a Receita Federal, que a Receita Federal vai ver que esses imóveis existem, mas não estão registrados, isso fica muito confuso para nós. Assim. A gente acha que vai ser realmente, num primeiro momento, muito difícil de organizar isso. Porque precisa combinar, compatibilizar muitas informações de órgãos diferentes. E esses lotes estando irregulares, isso dificulta muito, né? Qual é a tua opinião sobre isso, assim, em termos de complexidade de implementação do CID? Então, é um projeto grandioso, né? Ele vai trazer benefícios, no final das contas, né? Por conta da centralização das informações em um cadastro. Depois, eu até gostaria de fazer uma diferenciação básica entre, né? O cartório, né, o registro de imóveis não vai ser mais necessário, né? Isso é uma coisa importante também a se mencionar ali, né? Verdade. Depois, só te respondendo a pergunta, né? É um projeto grandioso que vai abarcar muitas informações realmente, né? O Sinter mesmo é um mapa ali que você pode consultar, ele é um mapa do Brasil ali, você vai conseguir ver a localização do imóvel, então vão ter algumas informações cadastrais que vai ter acesso, né? E vão ser disponibilizados para as diversas esferas governamentais. Então, a partir disso vão ser previstas políticas públicas, previsão de utilização da terra, né? Questão da função social do imóvel, da terra. Então, o governo vai ter um arcabouço grande de informações ali para conseguir implementar determinadas políticas de acordo com o governo que vai estar no poder, né? Sim. Mas tu tinha comentado essa questão do registro de imóveis e do cartório de notas. Tu quer falar sobre isso? Sim, é importante fazer uma diferenciação entre cadastro e registro, né? Registro público.
o registro público ele serve basicamente para constituir e declarar direitos, em resumo, né? Não vou, né, detalhar muito. Ele é exercido daí por profissionais de cartório, né, pelos cartórios. E já falar de forma bem sucinta mesmo, né? Já o cadastro ele já tem uma índole administrativa e fiscal. Ele não necessariamente ele vai refletir direitos reais, por exemplo, que os direitos reais são um termo jurídico, né, mas é direito sobre objetos, né? Então, um objeto imóvel, por exemplo, direito sobre os imóveis, né? Então, ele não necessariamente ele vai estar correto. O registro público ele tem presunção de veracidade, então, e fé pública. Né? Então, o que está no registro de imóveis, por exemplo, o que está na matrícula, se na matrícula do imóvel diz que você é o proprietário, você é o proprietário. Se você comprou imóvel e não registrou a sua escritura pública no registro de imóveis, não colocou na matrícula essa informação, você tem a escritura, mas você só vai se tornar o proprietário a partir do registro público, no registro de imóveis. Então, já o cadastro não necessariamente ele vai refletir, ele pode muitas vezes estar equivocado e realmente isso ocorre, né? Então, são duas questões diferentes, né? O CIB, por exemplo, não vai substituir a base registrária que existe no Brasil, que é um sistema que é consagrado mundialmente, né? Então, apesar de muitas críticas que as pessoas fazem, às vezes, né, pessoas leigas que não entendem a segurança que os cartórios oferecem, né, inclusive para a economia capitalista mesmo, né, para uma economia de mercado, você tem que ter a segurança jurídica prestada pelos cartórios. Isso reflete em questão de juros. Por exemplo, você pega um empréstimo no banco. O banco geralmente pede uma garantia. Geralmente essa garantia é a garantia imobiliária do imóvel. E, né, a questão de flutuação de juros está muito relacionada à segurança. Então, tu tendo um sistema de registros públicos forte, você tem você segura a elevação dos juros, né? Você consegue crédito mais barato, porque quem te emprestou tem certeza que se precisar reaver o patrimônio que foi do mútuo, né, do empréstimo, ele sabe que vai conseguir ser ressarcido. Então, agora já se não tem essa segurança, ele pensa, pô, vou te emprestar 100 mil reais, vamos supor, mas eu não tenho garantia nenhuma, então eu vou ter que botar um juros mais alto para valer a pena o risco que eu estou correndo. Né? Então, basicamente, essa é a função que está além, né, de construir propriedade e tal, mas existe uma função secundária que é justamente essa para fomento da economia. Então, mesmo com a Os implantação cadastros já não oferecem isso, né? Oi? Sim. Mesmo com a implantação do CIB, a gente vai manter todo o processo de registro de imóveis normal. Contrato, escritura pública e depois registro na matrícula. Exato. Não muda nada. A única questão é que é uma ferramenta que pode ser útil, né, para os cartórios, por exemplo. Inclusive, existe a possibilidade de uso do capião extrajudicial, né? É uma possibilidade, você vendo ali, ela pode auxiliar numa ata notarial, por exemplo, né, num procedimento de uso capião mesmo. Então, ela vai ser uma ferramenta que não vai substituir, pelo contrário, pode auxiliar nesse sentido também. E vai criar um lastro aí para a Receita Federal poder fazer uma conferência com relação aos imóveis e seus proprietários, né? Exato. Hoje, todos os cartórios emitem se chama Declaração de Operações Imobiliárias, é a famosa DOI, né? Que no último dia do mês subsequente, por exemplo, a gente lavrou uma escritura hoje, né? No último dia útil do próximo mês, a gente temos que informar para a Receita Federal, passando a informação de que o imóvel foi negociado, né? Então, a Receita Federal ela já tem essas informações, na verdade, né? O que vai acontecer é que ela vai conseguir cruzar essas informações que vão para a DOI com a declaração que já é feita, com a declaração de imposto de renda da pessoa, né, tanto física quanto jurídica, mas ela vai ter mais acesso, vai ter o acesso também às informações municipais, principalmente. Né? Então que eu acho que é o tema central aqui da nossa conversa hoje, né? Depois a gente pode também tocar de uma forma mais pormenorizada, mas existem esses imóveis de posse que não existe a matrícula, né? Quando é feita uma escritura de cessão de posse,
Então, o imóvel não tem a matrícula, ele está irregular, Uhum. né? Aí você é proprietário, na verdade não se pode falar nem que você é proprietário, você tem a posse. Opa, acho que entrou uma ligação. Você tem a posse desse imóvel. Quando você vai fazer uma escritura de cessão de posse, uma escritura pública feita em cartório de notas, tabelionato, essa cessão de posse, sobre essa cessão de posse é informado para a Receita Federal já, é feita uma declaração de operações imobiliárias. Por mais que essa, em regra, né, não vá para a base de registros públicos, né? É um documento que prova uma situação de fato. A posse é uma situação de fato, não é um direito, Sim, né? Então, então, porém, existem os contratos particulares de transferência de posse. E esses contratos particulares, como não é feito por cartório, acaba que não é emitida uma declaração de operações imobiliárias para a Receita Federal. Então, ela, em tese, poderia haver uma ocultação de patrimônio nesses casos, né? Porém, as prefeituras, em sua maioria, eu desconheço uma prefeitura que não aceite, ela aceita esses contratos particulares de transferência de posse para fazer a alteração da base cadastral na prefeitura, para fim de cobrança de IPTU. Então, as prefeituras elas possuem a informação de que você, por exemplo, Fran, possuidora de um terreno, que a Receita Federal desconhece dessa posse, né, desconhece essa posse. Então, a prefeitura tem na base cadastral dela que a Fran tem a posse desse terreno irregular. Havendo agora essa unificação de informações, o que vai ocorrer? A Receita Federal vai descobrir inúmeros possuidores, às vezes de casa milionária, que não está declarada. Entendeu? Então essa é aí que vai pegar, eu acredito que é a maior preocupação das pessoas, mas é por conta disso, né? é, Então, porque, vai ficar mais fácil de rastrear os imóveis irregulares, né? Porque ah, muita tem, com certeza eles vão conseguir, né? Vai ficar unificado, né, vai ser automatizado tudo. Então eles vão bater cara a é, crachá, né? Declaração, eles não vão ter a DOI emitida pelos cartórios, porque foi o contrato particular, nesse caso de contrato particular só, né? Eles vão ter a DOI, não vão ter DOI, perdão, eles vão ter a informação da prefeitura e vão ter a informação da tua declaração de imposto de renda. Ué, cadê a coincidência das informações, né? Então, eu acredito que hoje é tudo automatizado, vai cair na malha fina. Eu desconheço os procedimentos da Receita Federal, né? Porque eu não trabalho lá. Mas eu imagino que seja dessa forma. perfeito, Felipe. Tu quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso, sobre esse assunto? Eu acredito que a gente falou, né, o básico ali, né, os principais temas. Como eu falei, assim, é uma questão muito recente. Então, tudo que eu estou falando aqui foi com base em estudos que eu fiz mesmo, né, e conclusões que eu tirei, né? Não foi, não tem essas informações hoje na internet, por exemplo, para desconheço, pelo menos não localizei, tentei achar. Mas dentro do tema que tu me propôs ali, né, foi o que eu pensei assim que poderia ter um maior reflexo, né? Justamente Sim, essa questão de imóveis de posse transferidos por contratos particulares, que a base de cadastro do município já possui informação e ela vai passar a compartilhar dentro do Sinter, pelo Círio, né? E vai chegar na Receita Federal. Então, lógico, vai ter um prazo para implementação, mas eu acredito que hoje, né, a gente aqui em Floripa tem 40, 50% dos imóveis são irregulares, né? A gente sabe, não sei precisar exato assim, mas assim, é uma proporção muito grande. Então, então é uma questão aí que as pessoas deveriam estar atentas, né, para evitar dor de cabeça no futuro.
Verdade. Ainda mais que tem muito em Floripa, né? Aquelas pessoas que compraram terreno só por contrato de compra e venda faz algum tempo. Construíram, às vezes, um prédiozinho ali de 2, 3 andares e hoje locam esses apartamentos, então tem um ganho de renda, não está regularizado, não tem escritura pública, como tu falou, não tem a DOI, né? Então a Receita Federal vai justamente ficar sabendo disso, né? Dessa geração ali de valor, de dinheiro sobre aquele imóvel que hoje não está rastreado. Exato. Então, pessoal, antes de agradecer o Felipe, queria dizer para vocês, façam o processo certinho. Quem for adquirir um imóvel tem que fazer o contrato, tem que ir lá no cartório do Campeche, registrar a escritura pública de compra e venda, né, Felipe? Para depois averbá-la na matrícula do registro de imóveis. E para vocês que ainda não têm a matrícula do seu imóvel, vocês podem nos procurar aqui para a gente fazer uma avaliação de qual é o melhor caminho para regularizar o seu imóvel. Que se nós não conseguirmos lhe ajudar, com certeza o Felipe e a equipe do Cartório do Campeche vão conseguir. Eu acho importante, Fran, até mencionar que é um instrumento ainda que muitas pessoas desconhecem, né? Que existe a possibilidade de uso campeão extrajudicial e ela é feita através de um procedimento em conjunto entre um tabelionato de notas e o registro de imóveis, né? Então, a fase inicial ali seria a lavratura de uma ata notarial de uso campeão extrajudicial e depois essa ata notarial pode ser utilizada vai ser utilizada no procedimento de uso campeão para diretamente no cartório, sem precisar do Poder Judiciário, desde que seja de forma amigável, né, que não haja controvérsia. E outra questão, que daí já é a tua praia, né, a Praia da Telos, é justamente a REURB, que também é um instrumento que veio para... É um conjunto de instrumentos, né, a REURB, que veio para justamente estar regularizando essas situações que deixa tanta insegurança jurídica no país hoje, né, e numa cidade como Florianópolis nem se fala. Então fica aqui o meu convite para você que tem o seu imóvel irregular, a gente pode fazer uma avaliação. E se não couber REURB, a gente indica lá para o Felipe, para a equipe do cartório do Campeche, para que seja possível fazer um uso capião extrajudicial, que também tem que atender alguns pré-requisitos, né, Felipe? Ok. Então, queria mais uma vez te agradecer. Muito obrigada por ter topado esse convite. Foi um prazer te ouvir. E parabéns por todas as ações que o Cartório do Campeche faz. Parabéns pelo excelente trabalho que tu tem desenvolvido desde que tu assumiu. Nós que frequentamos muito ali o cartório para fins de documentação, a gente vê o quanto mudou desde que tu assumiu. Então, muito obrigada por isso e por ter participado aqui conosco. Eu que agradeço, Fran, tanto pelo convite para a live, quanto pelas palavras. E me coloco à disposição sempre que precisar, para conversar, para fazer, né, outro tema que você queira estar conversando, a gente está sempre às ordens. E convido as pessoas, né, quem tiver interesse, eu sei que o cartório não é uma coisa assim, vou lá passear no cartório, mas ele fica aqui no Shopping Oca, que já é um ambiente bacana. Então, às vezes, né, a pessoa está aqui passeando, tal, dá uma olhadinha para ver, para conhecer a nossa estrutura que está sendo bem elogiada por todo mundo e o nosso serviço também. Muito obrigado, Fran. Então tá, pessoal, até a próxima quarta. Eu não me recordo agora qual é o assunto da próxima quarta, mas na sequência eu já compartilho aqui no Instagram da Telos a nossa agenda. E muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes conosco e até quarta-feira que vem. Valeu, uma boa tarde.